Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 54 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: após a ascensão de Cristo, João permaneceu como fiel e ardoroso obreiro do Mestre. Juntamente com os demais discípulos, fruiu o derramamento do Espírito no dia do Pentecostes, e com novo zelo e poder, continuou a falar ao povo as palavras de vida, procurando levar os seus pensamentos para o invisível. Era um pregador de poder, fervoroso e profundamente sincero. Em bela linguagem, a voz musical falava das palavras e obras de Cristo, expressando-se de maneira a impressionar o coração daqueles que ouviam. A simplicidade de suas palavras, o sublime poder das verdades proferidas e o fervor que lhe caracterizava os ensinos deram-lhe acesso a todas as classes. A vida do apóstolo estava em harmonia com seus ensinos. O amor de Cristo que ardia em seu coração induziu-o a empenhar-se em fervorosa e incansável atividade por seus semelhantes, especialmente por seus irmãos na igreja cristã. Cristo ordenara aos primeiros discípulos amarem-se uns aos outros, como ele os amara. Assim deviam dar testemunho ao mundo de que Cristo estava formado neles. Um novo mandamento vos dou, disse ele, que vos ameis uns aos outros. Ao tempo em que essas palavras foram pronunciadas, os discípulos não puderam compreender. Mas depois de haverem testemunhado os sofrimentos de Cristo, e após haver o Espírito Santo repousado sobre eles no dia de Pentecostes, tiveram mais clara compreensão do amor de Deus e da natureza desse amor que deviam possuir uns pelos outros. Então, pôde Jesus dizer a seus companheiros: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Depois da descida do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação dos perdidos. Rejubilavam-se na doçura da comunhão com os santos. Eram ternos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor da verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara. Por palavras e obras de altruísmo, procuravam acender esse amor em outros corações. Um tal amor deviam os crentes sempre acariciar. Deviam viver em obediência voluntária ao novo mandamento. Sua vida devia magnificar o poder de um Salvador que poderia justificá-los por sua justiça. Mas gradualmente se operou uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros, demorando-se sobre os erros, dando lugar a severo criticismo. Perderam de vista o Salvador e o seu amor. Tornaram-se mais estritos na observância de cerimônias exteriores, mais rigorosos na teoria que na prática da fé. Em seu zelo para condenar os outros, passavam por alto os próprios erros. Perderam o amor fraternal que Cristo lhes ordenara. E o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda. João, sentindo que o amor fraternal estava diminuindo na igreja, insistiu com os crentes
sobre a constante necessidade desse amor. Suas cartas à igreja estão repletas desse pensamento. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não é a oposição do mundo o que mais ameaça a Igreja de Cristo. É um mal abrigado no coração dos crentes que acarreta suas mais graves derrotas e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compõem a sua igreja. É privilégio dos seguidores de Cristo dar esse testemunho, mas para isso fazer, precisam colocar-se sob o comando de Cristo. O caráter deles precisa conformar-se ao seu caráter e a vontade deles à sua vontade. O amor fraternal está tristemente faltando na Igreja de Deus hoje em dia. Muitos que professam amar o Salvador não se amam uns aos outros. Os incrédulos estão observando para ver se a fé dos professos cristãos está exercendo sobre a sua vida uma influência santificadora. E eles são ligeiros em discernir os efeitos do caráter, as incoerências da ação. Não permitam os cristãos ao inimigo apontá-los e dizer: vejam como esse povo, permanecendo sob a bandeira de Cristo, odeiam uns aos outros. Os cristãos são todos membros de uma família, filhos todos do mesmo Pai Celestial, com a mesma bendita esperança e imortalidade. Muito íntimo e eterno deve ser o laço que os une. Somente o homem que tem no coração o amor altruísta por seus irmãos tem verdadeiro amor a Deus. O verdadeiro cristão não permitirá voluntariamente que a pessoa em perigo e necessidade prossiga sem advertência e sem ajuda. Ele não se esquivará dos que estão em erro. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É a atmosfera desse amor circundando o próprio crente que o torna um cheiro de vida para a vida e permite que Deus lhe abençoe o serviço. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Vimos já como o poder de Deus transformou a vida de João, de filho do trovão, em discípulo amado. Agora vemos João dedicado a Jesus Cristo, exercendo o seu ministério e fazendo do amor de uns para com os outros a tônica da sua mensagem. João enfatizava a necessidade de que a igreja não apenas buscasse estar próxima de Jesus, ligada a ele, com ele relacionada, mas o fato de que esta relação com Deus deveria exemplificar-se de modo visível na vida prática. Não é possível esconder a ligação com Jesus. Se Cristo habita no nosso coração, ele é manifestado através da nossa maneira de ser. Cristo em nós é visto por todos
Quer queiramos ou não, o perfume de Cristo presente em nossa vida não pode ser escondido. A Igreja de Jesus não deveria ser reconhecida simplesmente pela ortodoxia de suas doutrinas, nem sequer pela profundidade de suas palavras, nem mesmo pela pretensão da sua profissão de fé, mas, acima de tudo, por sua piedade prática. A fé, que não faz diferença na vida, ela não existe. Ela não é real, não é verdadeira, não merece ser considerada pelas pessoas. Mas quando a fé brilha no coração, ela vai fazer com que a vida do crente seja parecida com a vida de Jesus. E aqui na terra vai se refletir o ambiente do céu. A Bíblia diz que Deus é amor. Se nós pudéssemos resumir tudo o que Deus é em uma única palavra, a palavra certamente não seria outra. Deus é amor. E o amor deve caracterizar todos os relacionamentos, todas as práticas, toda a vivência do povo de Deus ao estar reunido em sua igreja. A palavra de Deus nos diz que nos dias dos apóstolos, esse amor era vivo, era real, era visível. Todos percebiam que um se preocupava com os outros, porque na sua necessidade, nas suas perseguições, eles estavam unidos. Ninguém sofria de maneira isolada, porque quem podia dispunha de seus bens e compartilhava os mesmos, para que todos tivessem o pão para comer e o necessário para a sua vida. Esta era a prática conhecida na igreja primitiva. Eles eram um, e por serem um, refletindo o amor de Jesus para com eles, eles puderam receber o Espírito Santo e o milagre da conversão de um mundo pagão e incrédulo se realizou com milhares de conversões acontecendo num único dia. Mas, infelizmente, esse amor foi se esfriando e foi desaparecendo do seio da igreja. O formalismo, a preocupação com o exterior, a desconfiança de uns para com os outros, o espírito de julgamento e de crítica começou a tomar lugar da demonstração prática de graça no relacionamento mútuo. A igreja foi deixando pouco a pouco de ser parecida com Jesus e foi se esfriando na sua fé. Daí a importância da ênfase de João na necessidade de que a igreja voltasse a demonstrar o amor prático de Jesus. Se nós dissermos que estamos em Jesus, mas o amor dele não se manifesta nos nossos atos, nós não somos verdadeiros. O mundo conhece que somos de Deus se nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. A ausência de Deus torna as pessoas egoístas. Essa é a essência do pecado. A presença de Deus em nós neutraliza o efeito do pecado e faz nascer e crescer do coração a prática do amor. A Igreja Apostólica ficou lá para trás. Muitos séculos se passaram. A pergunta hoje é: tem o amor de Jesus sido visto em nosso meio? Temos nós refletido a graça de Cristo? Somos misericordiosos como Jesus o era? Amamos como Jesus nos amou? Confesso para vocês que muito do meu ministério foi desperdiçado tentando unir pessoas que se atacavam mutuamente, algumas vezes com palavras e outras vezes com gestos. Cansei de ouvir críticas, acusações. Trabalhei muito e incansavelmente para buscar
unir no mesmo espírito corações cheios de desconfiança e de mágoa, dentro da mesma igreja, assentados muitas vezes sobre um mesmo banco, e por incrível que pareça, algumas vezes dentro da mesma família. O amor que a Bíblia diz que esfriaria nos últimos dias está desaparecendo, não só no seio da igreja, mas mesmo no meio das famílias de sangue. Desconfiança, inveja, egoísmo, preocupação consigo mesmo tem tomado o lugar de amor, misericórdia, perdão e graça. Mais do que nunca, se faz necessária para nós a pregação de João. Queridos, amemo-nos uns aos outros como Deus nos amou. Aceitemo-nos uns aos outros assim como somos, sem críticas, sem o estender do dedo, sem cobranças, sem julgamentos. Assim como Deus nos amou e nos aceitou em Jesus, vivamos e aceitemos uns aos outros como nossos irmãos. Preguemos de maneira poderosa nesses últimos dias, mas preguemos, acima de tudo, com a nossa vida. Não nos esqueçamos de que a pregação teórica não tem eficácia, falta de poder. Poder só poderá ser derramado sobre nossa vida quando o caráter de Jesus se refletir em nós. Pense sobre isso no dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.